Aqui, professor Guilherme Nogueira. Estou especializado nisso já faz algum tempo e estou aqui para a gente discutir um pouquinho as nuances e as diferenças do jeito tradicional de se estudar matemática com o jeito que a gente propõe, o jeito que a gente pensa a prova, e não só a gente, o jeito que a prova é pensada por quem a executa, né? Por quem a cria, tá certo? Então, uma das perguntas que a maioria dos alunos me faz é assim: professor, esse assunto é importante, eu tenho que estudar ele para o Enem? E durante muito tempo eu olhei para as questões e disse, ó, se dá para resolver usando esse assunto, se tem muitas questões que caiu com esse assunto, realmente é um assunto importante. Só que isso foi antes da gente ver que as questões todas eram construídas pela matriz de habilidades e competências, né? E que o conteúdo é uma ferramenta com a qual eu posso manifestar ou não aquela habilidade, sacou? Então, nesse sentido, qualquer conteúdo é importante para o Enem. Professor, semelhança de triângulos é importante para o Enem? É. Professor, equação exponencial é importante para o Enem? É. Professor, logaritmo é importante para o Enem? É. Professor, se eu fizer a palavra cruzada, é importante para o Enem? É também. Porque toda vez que tu trabalha um conteúdo, pensando na tua cabeça, construindo relações, e o Enem está interessado nessa rede de interligações que existem entre as coisas que tu conhece. Tá certo? A questão é, se tu estuda conteúdo do jeito errado, tu é treinado para olhar a questão e dizer, bah, essa questão é disto. Então, vou lá e executo sempre a mesma coisa, faço sempre a mesma conta, sempre do mesmo jeito e chego sempre às mesmas conclusões. E quem faz a prova sabe qual é o pensamento tradicional, o caminho tortuoso que a gente sempre toma quando vai resolver uma questão de matemática usando um pensamento mecânico. Tá? Vou te mostrar aqui uma questão na qual fica bem nítida essa armadilha. Beleza, essa questão 172, prova amarela 2013. Se tu olha nos microdados, qual é a habilidade dessa questão? Tu vai enxergar o seguinte, que a habilidade dessa questão é a habilidade 8. Resolver conhecimentos numéricos, resolver situação-problema, que envolve conhecimentos geométricos de espaço e forma. Bah. Conhecimentos geométricos de espaço e forma. What the fuck? O que é isso? É praticamente dizer que tu tem que usar tudo que tu sabe sobre geometria, do jeito que for, do jeito que tu quiser, para chegar à conclusão do que está acontecendo nesse exercício. Só que quando a gente estuda conteúdo, a gente lê essa questão assim. Tá, tem um poste de 4 metros do lado esquerdo, tem um poste de 6 metros do lado direito. O topo de um poste se liga à base do outro e o exercício quer saber o tamanho dessa haste. Então a maioria dos alunos vem aqui e bota um H aqui. E diz assim, isso aqui o professor me ensinou, isso aqui é semelhança de triângulos, tem um triângulo dentro do outro. Então o aluno diz que o triângulo EFB é semelhante ao triângulo ABC. E aí ele faz uma semelhança. Só que para fazer uma semelhança ele vai ter que usar alguma outra medida que não seja só a altura. Então ele vai botar um x aqui e um y aqui. E aí você não está dizendo, não, eu tô bem, essa questão é de semelhança, eu estou sabendo tudo o que está acontecendo aqui. Daí ele vai dizer que no triângulo grande, a altura é 4 e a base é x mais y. E no triângulo pequeno, a altura é h e a base é só y. E essa razão dá a mesma coisa nos dois. Ou ele vai montar uma regra de 3. 4 tá para o h, assim como x mais y tá para y. Beleza? Aí ele vai ter a primeira equação. A primeira equação dele tem 3 letras. H, x e y. Certo? Aí depois ele vai para a segunda parte. Ele olha e diz, não, mas aqui, olha que bonito, tem uma outra semelhança na direita aqui, ó, que é a semelhança do triângulo DBA com, né, é semelhante também, ao triângulo EFA. Que bom, tô no caminho. Mãe, teu filho venceu. Olha que legal, no triângulo DBA, a altura é 6 e a base é x mais y. No triângulo pequenininho da esquerda ali,
a altura é h e a base é só x. E aí eu tenho uma segunda equação, né, isso aqui veio daqui. Tem uma segunda equação e agora é só resolver um sistema. Problema, esse teu sistema tem 3 letras e só tem 2 equações. Então alguns alunos aqui desistem, alguns alunos aqui perdem 40 minutos fazendo a conta. Vamos dar uma olhada no que é usar conhecimentos geométricos de espaço e forma. A gente não precisa dar um nome específico para o conhecimento geométrico. A gente pode simplesmente pensar geometricamente esse problema. Tu está enxergando que essa haste não está bem no meio, ela está mais para a esquerda, ela não está bem centralizada no desenho. Vou pegar aqui e vou fazer um risco vertical bem no centro do meu desenho. Ó, vamos supor que seja aqui. No olho mesmo, tá? Vamos supor que seja aqui o meu risco central. Pá, fiz um risquinho no meio. O que tu tem que enxergar? Se tu sair da direita, se tu começar neste pontinho a caminhar nessa direção, tu começa na altura 6 e quando tu chega lá na ponta, tu tá na altura 0. Concorda? Então, quando tu chegar no meio do caminho, tu saiu da altura 6 e chegou lá no final na altura 0, no meio do caminho, que altura tu vai ter? Pausa o vídeo e pensa com o que tu já tem de geometria na tua cabeça, que altura é essa. Comecei no 6, terminei no 0, então no meio a minha altura é 3. Agora, se eu sair do ponto C e fizer o mesmo movimento, eu comecei na altura 4, quando eu chegar lá na ponta eu vou estar na altura 0. No meio do caminho eu vou estar aqui, ó. Pausa o vídeo, pensa de novo e responde. Se eu sair da altura 4 e cheguei na altura 0, quando eu tiver andado metade do caminho, que altura eu vou estar? Altura 2. Tu consegue enxergar no desenho que a haste EF ela está mais para cima que o 2 e mais para baixo que o 3? Então é só tu olhar nas alternativas agora e tu vai enxergar que a resposta só pode ser a letra C. 1 e 2 é muito pouco, 3 é demais e a raiz do 6 é maior do que 2, né? Isso aqui é mais que 4, não pode ser essa resposta, tem que ser a letra C. Entende? Então a grande diferença aqui não é abandonar tudo que tu já estudou em algum momento sobre matemática e dizer que agora tu vai ler só as habilidades e vai sair fazendo as questões. Mas como que eu devia ter estudado aquele conteúdo, né? Agora olhando para as habilidades e olhando para as questões que cobram cada uma das habilidades, será que o jeito que eu ataco as questões com aquele conteúdo decorado e mecanizado vai fazer diferença? Né? Claro, eu não tenho como ser eficiente sem nada de conteúdo, isso é óbvio que não. Né? Quanto mais coisas eu conhecer, mais eficiente eu vou ser. Porém, a gente sempre tem essa armadilha de estudar conteúdo mecanizado demais e prender a nossa cabeça num movimento que é sempre, na realidade, não é consciente e criativo, é uma matemática de reprodução. Certo? Às vezes eu penso em chamar o curso de matemática criativa, ao invés de matemática por habilidades. Porque é justamente isso, né? É ter as ferramentas, mas não necessariamente fazer as coisas de uma forma inconsciente, sem pensar sobre o que a gente está fazendo. E sim colocar esforços naquilo que realmente interessa e nas coisas interessantes dentro desse conteúdo. Tá certo? Espero que tu tenha entendido e voltaremos.